Olá, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, de doutrina cristã. Bom dia a todos nessa segunda-feira, dia de São Bento, 11 de julho, dia de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gorete, bom dia. São Bento, rogai por nós. Então, estamos na 11ª aula, o credo, o símbolo apostólico. O 6º artigo: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Com o único item, o único ponto, ascensão e glória no céu. Essa aula vai ser rápida, e aí eu quero fazer as aulas artigo por artigo, para não misturar os artigos. Fazer em uma aula 2 artigos, 3 artigos, mas cada aula um artigo, porque aí a gente, didaticamente fica melhor, para quem depois quiser fazer o curso e acompanhar as aulas, vão acompanhando, bem didático, certo? Ana Paula, bom dia. Então vamos avante. Ascensão e glória no céu. Passados 40 dias, como vimos ontem, que nosso Senhor, depois da ressurreição, passara 40 dias entre os seus apóstolos e discípulos. A tradição da igreja diz que nestes 40 dias ele apareceu 10 vezes. E para quê? Primeiro, como vimos ontem, para, doutrinar os seus apóstolos, tendo em vista a missão que ele iria deixar: ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E colocar Pedro como primaz desta missão, que resultou na igreja, que resultou no cristianismo. Vamos avante. O Redentor convidou os discípulos a irem ao Monte das Oliveiras e ali, mãos erguidas, os abençoou, acompanhado das almas dos justos, partiu no meio deles, elevando-se ao céu. Aqui é muito interessante, e é sine qua non esta interpretação, ou seja, é essencial. Veja, os milagres, os acontecimentos mais extraordinários aconteceram neste Monte das Oliveiras. E nós chamamos de horto, e também do Getsemane. Veja, acontece ali. É ali que, como está relatado nos evangelhos, e são os 4 evangelhos, que Jesus, quando transitava, ele ia descansar ali. Ali morava, João Marcos, os seus pais, e ele também pernoitava, descansava ali. É um tipo de fato, que a gente pode chamar de sítio, que a gente pode chamar de fazenda, que a gente pode chamar de chácara. Era um tipo de uma chácara.
naquele tempo, não é? Quando Jesus também queria ficar a sós, Jesus ia para lá e passava a noite, não é? Absorto em oração, em vigília com o Pai. Veja, se deu também ali, não é? Que Jesus, antes de ser, depois da primeira e perpétua missa, naquela quinta-feira, que ele celebra pela primeira vez e nos deixou o mandato, fazer isso todas as vezes que celebrardes em memória de mim, ele vai para o Monte das Oliveiras. E lá, durante 3 horas e por 3 vezes, ele pede aos discípulos, mas em especial aos 3 discípulos, que ele chama mais à parte para orarem com ele, e ali que ele sua sangue, não é? Ali também se dá a cena e o episódio da traição, não é? E também, veja aqui, quando ele, na última vez que aparece, e é elevado aos céus, na ascensão, também este acontecimento extraordinário. Então, é palco, é cenário de grandes acontecimentos e acontecimentos extraordinários e miraculosos. Vamos avante. Subir ao céu por virtude própria, não como Deus, porque já o era, mas como homem Deus. Certo? Então, Jesus, ao descer dos céus, desce como Deus para se fazer homem. E aqui é um mistério. Depois dos 33 anos, não é? E os 40 dias, ele sobe como homem Deus. Você já tinha pensado, não é? Quando ele vem, ele só vem na divindade e se faz homem, se faz humano. Quando ele volta, quando ele sobe, ele sobe na humanidade, divindade. Ele leva a nossa, não é, humanidade. É extraordinário isso, né? Então, são 2 corpos que estão... a gente pode, nessa divisão teológica, não é, escatológica, dentro dos novícios, a gente pode dizer, veja, nos céus, aonde habita a Trindade Santa, existe um corpo humano. Você já entendeu isso? Já conseguiu associar, não é, a aprendizagem? Nos céus, não é, o lugar onde está a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, o Filho, terceira pessoa. Mas na segunda pessoa existe a humanidade. Existe, veja, não é, aquilo que Deus criou e viu que era muito bom, redimindo esta carne, o homem, a humanidade, salvando. Ele não deixou aqui na terra, não deixou, ele leva. E no céu existe também um corpo, que é o lugar de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos, dos santos e santas, e a corte celeste nos 9 coros, o corpo de Nossa Senhora. Aqui nesse mistério se dá a ascensão, né, por sua própria força, a sua própria virtude, né, nos céus, e no céu se dá a assunção. Ele, o Filho, por seus méritos, leva a sua mãe, a Virgem Santíssima. É extraordinário, né? Isso é doutrina católica, cristã católica, a nossa doutrina. E muitas vezes nós não conseguimos raciocinar assim. E temos, me desculpe, muitos escrúpulos. E nos perdemos em polêmicas desnecessárias, imprudentes, incoerentes, como nós estamos
nos perdendo, né? Homens bons de fé, mulheres boas de fé, que querem ter uma vida de santidade e se está se envolvendo nos canais do YouTube da vida, nas plataformas das redes sociais, em polêmicas que são frívolas. E aquilo que é para a gente ser, de fato, me desculpe, viu, o termo especialista, profissional, a gente não consegue ser, porque a gente se perde em temas muitas vezes, né, que nos leva ao pecado. E para o mundo secular, são temas sérios, são temas cruciais, que dependem da sobrevivência do homem, da pessoa. Não, eu fui chamado a ser padre para não perder nesses temas, porque tudo passa, mas para pensar, né, aquilo que é eterno, pensar nos sacramentos, pensar na santidade, pensar, veja, em Deus. Isso é teologia, pensar Deus. Vamos avante? E foi tomar posse como homem também da eterna glória, para ele preparada pelo Pai, em prêmio de quanto fizera e sofrera em obediência sua santa vontade. Sua santa vontade. Não é? Ele volta e volta como fidedigno. Ele volta como o vivente. Ele volta como o obediente. Ele, de fato, realiza aquilo que o Pai fala no batismo, aos 30 anos. Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo. Ouvi-o, escutai-o. Não é? Se realiza aqui toda a complacência, se realiza toda a benevolência, se realiza toda a benécia do Pai. Se realiza. É a maior expressão da compaixão, misericórdia, caridade, portanto, o ágape, o amor. Desde aquele dia, a humanidade de Jesus deixou de estar neste mundo com presença visível. Ficou, porém, entre os homens com presença invisível, ao augusto sacramento do altar, não é? No augusto sacramento do altar, ele fica. Corpo, sangue, alma e divindade, que nós chamamos de Santíssimo. E na missa nós proclamamos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Veja, e foi justamente, não é, até a primeira leitura de sábado de Isaías, quando Isaías, o profeta, se sentiu chamado, mas estava com medo. O serafim no altar pegou uma brasa, colocou na sua boca, nos seus lábios, e a oração do serafim foi justamente essa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O seu Deus do universo. A oração do serafim, né? O último coro dos móveis, né? Do coro celeste. Como Deus, Jesus está em todos os lugares. Como Deus e homem, está no céu e no santíssimo sacramento do altar. No céu fica sentado à direita de Deus Pai onipotente. Não é? Aqui esse céu é o termo que engloba, não é, as divisões que existem lá no sobrenatural. A Escritura se adapta com essas palavras à nossa linguagem.
quer santificar, que assim como nós damos a direita ao personagem mais digno, assim também no céu, à humanidade santíssima de Jesus Cristo, cabe o primeiro lugar de honra e de poder após a divindade. Não é? E isso é extraordinário. É um milagre. É um milagre. Veja, Deus não quis apenas, amando tanto o mundo, enviar seu Filho para salvar o mundo no sentido de humanidade, mas ao ter passado os 33 anos e mais 40 dias depois da ressurreição, aqui, não é? Tendo vivido de forma humana, divina, todas as experiências, menos o pecado, veja a experiência da dor, do sofrimento, da morte, veja, ele não quis deixar a humanidade, mas levou-la na carne, não é, no humano, para, não é, os céus. E lá está com toda a humanidade, não é? Visceralmente, porque o amor de Deus é visceral. O amor de Deus é entranhado. Veja, o amor de Deus é pessoal. O amor de Deus é de proximidade, é de relação, portanto. Não poderia ser, né, pensando neste crivo, não poderia ser diferente. Jamais. Não é? Acompanhando, não poderia ser. E ele viveu, não é, o presente. O amor de Deus não é o Deus do passado, nem o Deus do futuro. É o Deus do presente. É o Deus do hoje. É o Deus do agora. Veja, é o Deus do acontecimento. Não é o Deus do evento, não. Mas é o Deus do acontecimento. E na plenitude dos tempos, ele realizou e cumpriu toda a sua missão. Irá voltar na sua segunda vinda. Santo Agostinho diz que o Deus, não é? Que veio, ele virá, mas ele está vindo. É uma das reflexões do tempo do advento. Quando nós esperamos a primeira vinda, o nascimento, ele fala das três vindas. O Deus que veio, ele virá na segunda vinda para julgar os vivos e os mortos, mas ele vem. Ele está no meio de nós. E eu gosto quando eu digo, o Senhor esteja convosco, e a Assembleia, convicta, autenticamente e esperançosa, diz, ele está no meio de nós. Esta é a nossa fé mais excelente. Tá certo? 18 minutos esta aula, tá vendo que foi breve? 18 minutos eu vou, não é, terminar esta aula para começar uma outra. É justamente o 7º artigo, donde há de julgar os vivos e os mortos. Também vai ser uma breve aula, acredito, de 15 a 20 minutos como esta. E fica mais interessante esses pequenos vídeos, porque depois as pessoas têm mais condições de acompanhar. Tchau, tchau. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Volto daqui a 5 minutinhos, viu? Com a segunda aula de hoje. Fazer esses vídeos, essas aulas breves, tá certo? De acordo com os artigos.